Olá, meu nome é Fábio Pugliese e vou apresentar para vocês a trajetória da reforma tributária. Vou fazer uma recapitulação das atuais competências tributárias, o histórico do sistema tributário, o abandono da reforma tributária durante um período e os motivos que a gente atribui isso, e a atual situação e o andamento dela no Congresso. Na Constituição de 88, nós temos a distribuição dos impostos entre a União, os estados, os municípios, sendo que o Distrito Federal, dada essa peculiaridade, reúne a competência tanto dos estados quanto dos municípios, estando mais próximo dos estados, mas na prática reúne a competência dos dois porque ele não é dividido em municípios. Bom, aí nós temos a lista de impostos da União segundo a Constituição. E a reforma tributária, vamos abstrair a discussão do imposto de renda, mas a reforma tributária ampla que está em discussão no Senado, ela propõe a extinção do imposto sobre produtos industrializados, as operações de crédito e de câmbio e a propriedade territorial rural. Propriedade territorial rural seria o imposto sobre a propriedade territorial, já iria direto para a competência do município, extinguindo a atual situação em que o município pode celebrar um convênio com a União e operacionalizar esse imposto. Isso daí vai se tornar muito mais simples. E o IOF vai baratear as operações financeiras. E dos estados? Nos estados nós temos um imposto sobre doação, o imposto sobre veículos automotores, que deverá ter bastante mudança para ampliar, para tornar mais justo, na PEC 110, mas nós vamos abstrair essa discussão nesse momento, e o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Temos também os impostos sobre os municípios. E a principal discussão da reforma tributária é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, que é o ICMS, e definido em lei complementar, o que dificulta muito a tributação, porque os serviços estão sempre se multiplicando e cada vez que surge um novo tipo de serviço, teria que alterar, e como de fato altera, a lei complementar. Temos também as contribuições sociais. Tá? Então, as contribuições sociais que são importantes para a discussão da reforma tributária, um é o PIS, que não surgiu com a Constituição de 88. Ele surgiu já na Constituição de 67, 69, durante o regime militar. Ele tinha o objetivo exclusivo de dar um abono de até 2 salários mínimos para quem ganha um abono de 1 salário mínimo para quem ganha até 2. Depois, com o governo civil, foi criado o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e por meio dele é mantido o seguro-desemprego. Nós temos a COFINS, que decorre do fim social criado por decreto-lei na década de 80, surgido, portanto, antes da Constituição de 88, segundo as regras da Constituição de 1967/69, explico 67/69, porque teve uma emenda em 69 que alterou muito a Constituição de 67. A contribuição sobre a folha de salários, tá, que é importante, que é tradicional, destinada a financiar a Previdência, e o salário educação, que esse sim, foi criado na década de 90, já na Constituição de 1988. E incide os 2 últimos sobre a folha de salários, e os 2 primeiros sobre a receita da empresa. Bom, quais são esses aspectos gerais que são importantes ter em mente? A emenda à Constituição, número 18 de 65, na Constituição de 46,
portanto, durante o regime militar, deixou de unificar o imposto sobre valor agregado no Brasil, mantendo o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, devido à união que foi criado em função da chegada da indústria automobilística na década de 60, de 50, e o ICM e o ICMS, ICM que de fato é o Imposto sobre Valor Agregado, e o ISS devido aos municípios que não têm essa característica, embora algumas situações ele acabe sendo sobre o valor agregado, sim, gerando dificuldades na tributação, como se pode imaginar. Uma coisa importante quando a gente vai ver é como a criação de leis, a mudança na Constituição vai se mudando no Brasil. Então, o Código Tributário Nacional ele foi escrito por 2 juristas. Em 1965 estava pronto o anteprojeto, em final de 66 ele já tinha sido votado no Congresso Nacional. Mas era uma outra estrutura de Congresso, uma outra estrutura de sociedade. Na Constituinte, se manteve o sistema tributário e incluiu as contribuições na Constituição. Então, a Constituinte deixou de fazer uma mudança grande no sistema tributário por motivos que não se pode entrar em detalhes. Mas o detalhe é a importância aí da população e da sociedade participar cada vez mais desse processo, levando sugestões para a Comissão de Assuntos Tributários. Agora, o que a mudança grande é a que nós experimentamos a partir dos década de 90, em que você tem um Congresso com uma representação maior. É muito importante a gente abstrair isso, que em 1986, uma emenda que convocou a Constituinte, tá? Na emenda da Constituinte anterior, mas a votação entrou o voto do analfabeto. Ou seja, do analfabeto, não que não tenha problemas de alfabetização no Brasil, e muitas pessoas que tinham supostamente alfabetização eram consideradas alfabetizados, mas analfabetos funcionais. Aí não, aí se assume que o analfabeto mesmo tem voto. Isso amplia muito o corpo eleitoral brasileiro e dissemina muitas lideranças diferentes. Com as redes sociais, então, a gente acompanha todos os debates em tempo real, como se verificou, e a gente vai falar em seguida, dos debates da comissão mista, comissão mista tributária, para condensar, para compatibilizar emendas à Constituição, como a gente vai ver a seguir, né? Bom, no Brasil, eu chamo que no início meados da primeira década do século XXI, o Brasil passou a ser um país petroleiro, buscava ser um país petroleiro com a descoberta das reservas do pré-sal. Então, nesse período, se discutiu muito mais como distribuir os royalties do petróleo entre os estados ou municípios do que falar das finanças públicas, em função das possibilidades que o pré-sal oferecia. Fora isso, nós somos um pouco dispensados dessa discussão por causa do alto preço das commodities e dos preços do petróleo, que é o que gerou toda essa esperança do Brasil se financiar por meio da produção, prospecção e produção de petróleo no oceano, pré-sal, águas profundas. Poderia desenvolver a tecnologia, sem dúvida, mas aconteceu o preço, a queda dos preços do petróleo e das commodities, inclusive por causa da crise de 2008. É certo que o Brasil tentou superar isso, mas gerou uma crise fiscal que foi se avolumando na segunda década do século XXI. Aí, já em 2015, o Brasil fez um acordo com a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ciente de que teria que retomar a questão das finanças públicas. O papel da tributação, é bom fazer um parênteses,
é a obtenção de recursos para o Estado para ter uma sustentabilidade financeira e econômica. O Brasil já vinha tendo esse arcabouço legislativo, a lei de responsabilidade fiscal, e estimular comportamentos e setores econômicos, mas não distorcer em função da tributação. E, sem dúvida, é um objetivo da Constituição da República Federativa do Brasil reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. A situação causada pela estrutura da tributação vem a ser o quê? A complexidade da legislação tributária, o contencioso tributário, trilionário, é o tipo da discussão. Quanto está em discussão em função do sistema tributário? Trilhões. O valor é absurdamente alto. Execuções fiscais inócuas que não dão resultado nenhum, né? Esse é um grande problema e existem técnicas de cobrar como protesto, enfim, mas o sistema tributário acabou gerando um raciocínio de soma zero no Brasil. Por quê? Porque não nos acostumamos a crescer. Procuramos crescer, mas o ambiente acaba sendo tão difícil que aquele impulso não vai adiante. Isso já é a Índia conseguiu um crescimento de 1,5% só com essa mudança que está se discutindo agora, que a gente está apresentando agora. A inadimplência, por motivos vários, conflito de tributos e conflitos de competência entre estados e municípios. E é bastante interessante a ideia da unificação da legislação do ISS, do ICMS, mas acontece que as características de serviços estão tornando essa discussão, essa questão obsoleta. Pode haver uma unificação do ISS, é muito bem defendida, é muito bem defendida, mas acontece o quê? Os serviços se multiplicam, surgem diferentes, etc. Então, o ISS, essa unificação do ISS pode ser uma ponte interessante para o imposto sobre bens e serviços, mas não uma solução definitiva. E da mesma forma, o ICMS, o investimento e produção, máquinas, equipamentos, como a margem é muito pequena, acaba exigindo regimes especiais, isenções condicionadas, que desestimulam muito o investimento. E aí nós temos o tema da reforma tributária. Então, foi formada uma comissão especial da reforma tributária para a PEC 293 de 2004. Veja que foi retomado um tema lá do início do século XXI, em 2017, 2018, e se propõe a extinção de 9 tributos e instituição do imposto sobre bens e serviços. E nesse ponto teve o deputado Luiz Carlos Auli, que conseguiu gerar um consenso tal que essa PEC é reproduzida na PEC 110 de 2019 no Senado. Nós temos também o relatório da Comissão Mista da Reforma Tributária, porque como foi apresentado uma PEC 2019, que agora está extinta, e a PEC 110, essa Comissão Mista da Reforma Tributária conseguiu compatibilizar as duas, e podemos dizer que na prática surgiu a PEC 155. Inclusive, a Comissão Mista da Reforma Tributária reconheceu um projeto de lei mandado pelo Poder Executivo para extinguir o PIS e a CONFINS e propõe a instituição da contribuição sobre bens e serviços, e que se encontra em andamento na Câmara dos Deputados. O relatório da Comissão Mista da Reforma Tributária tem uma racionalidade em que ela acolhe essa contribuição de bens e serviços no primeiro ano após a aprovação da emenda, dependendo se antes de junho ou depois de junho, não vem ao caso entrar nesse detalhe, e nos 4 anos subsequentes, a submissão gradativa do ISS e do ICMS pelo IBS dos estados. Então, a estrutura, a técnica, a prática da tributação é testada no primeiro ano pela contribuição de bens e serviços.
tá? E as propostas de modelos de transição para setores ouvidos na audiência pública ampla. Então, foi uma audiência pública, participaram diferentes setores, apresentaram suas dificuldades. E o relatório da comissão mista da reforma tributária também cria sistemas de transição para esses setores que, bem ou mal, se sentiam prejudicados. Para o fim de 5 anos, a gente, no Brasil, ter um sistema tributário renovado. Então, eu até chamo a atenção da emenda à Constituição 87 de 2015, a Lei Complementar 157 de 2016 e de 2016 no ISS, que cria uma maior técnica, permitem o desenvolvimento de uma técnica do imposto ser devido no destino. Então, você tem a experiência da emenda à Constituição, né, 87 de 2015 no ISS, e a Lei Complementar 157 de 2016. Então, o imposto passa a ser no destino, ao invés de ser da origem, como se dá agora, e que acaba gerando muita guerra tributária, porque para os estados e municípios disputarem investimento, acabam gerando uma guerra autofágica, uma discussão, gerando muito litígio, por causa de reduções artificiais de tributo, de impostos, no caso ISS e ICMS. Você tem o cálculo sobre o preço, tá? Então isso garante uma maior cidadania, você sabe quanto está pagando de imposto, não é como agora, que você tem uma superposição de bases de cálculo, vamos falar, é bitributação, tritributação, seria se não estivesse prevista constitucionalmente, como a gente falou, em função, evidentemente, de decisões do Supremo Tribunal Federal que vieram pacificar litígios em função disso. E a questão da não cumulatividade. A não cumulatividade aí, ela vai ter uma amplitude muito maior, muito simplificada, porque a gente acaba tendo no Brasil uma não cumulatividade para o IPI, uma não cumulatividade para o PIS, uma PIS e COFINS, a mesma estrutura de compensação do que foi cobrado no anterior, mas nem é bem uma compensação, tem as suas especificidades e a gente não pode entrar em detalhes agora, e a não cumulatividade do ICMS, entre aspas, uma do ISS, gravado pelo esse fato de que no ICMS permanece física. Aqui seria ampla, como os países que acolhem o IVA, né? Argentina, Chile, Europa. E aí nós temos uma situação interessante do modelo do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o proposto pela PEC 110, né? Que implica um recolhimento de operações de liquidação, recolhimento de liquidação de operações quando efetuado o sistema bancário e o pagamento eletrônico. Tá? Então, o que vai acontecer? Se o pagamento é feito eletronicamente e se o sistema tributário ele é ligado diretamente ao sistema, ele é ligado diretamente ao sistema tributário, então, no momento em que se liquida, em que paga o bem ou serviço, ocorre o fato gerador do IBS. Deixa de haver aquela apuração, aquele cálculo no faturamento, na venda. Isso vai tornar a fixação do preço, as relações comerciais, muito mais simples, muito mais fluidas. A compensação no momento do pagamento do imposto, hoje a tecnologia permite isso. O modelo Aboab foi presidente de uma empresa chamada DataSul, e ele concebeu, DataSul em Santa Catarina, e concebeu esse tipo de modelo. Tá? Em caso de pagamento por outro meio, se tiver pagamento por outro meio, deve haver o quê? Uma apuração gráfica. Então, se o pagamento do tributo for por outro meio, deve ser uma apuração gráfica, ou seja, pagou em dinheiro em tributação base. Atualmente, a PEC 110
em breve poderá ser votada no plenário do Senado Federal. Então, são essas as colocações a respeito da trajetória da reforma tributária, a fim de se estimular o debate sobre o tema. Muito obrigado.